E aqui a gente continua falando sobre as séries de potências, né? Porque esse tipo de série, pessoal, ela é bem interessante, né? Porque nessa videoaula a gente vai aprender, vocês vão ver, ou que existem funções, né? Uma certa classe de funções que podemos aproximar de uma série, né? Ou seja, naquele intervalo de convergência, ou seja, para onde a série, né, tem limite, onde a série converge, podemos encontrar funções, né, essas funções conhecidas como funções analíticas, e que a gente consegue encontrar essas funções. Por exemplo, sabemos que uma série de potência, né, ela tem um intervalo, então vamos colocar aqui um intervalo, vamos até mudar de cor aqui, um intervalo que chamamos de intervalo de convergência. E a gente aprendeu a encontrar esse intervalo de convergência, certo? E esse intervalo de convergência é um intervalo aberto, né, nas extremidades. Ele vai de C menos R e C mais R, certo? Então, geometricamente falando, seria um intervalo, ok? Então aqui estaria a nossa reta real, onde estaríamos centrado aqui no C, ok? Aqui teríamos o nosso intervalo aberto de C menos R e aqui o intervalo aberto também de C mais R. Ou seja, a nossa série de potência ela vai convergir dentro desse intervalo de convergência. E é dentro desse intervalo que a gente consegue encontrar uma função, ok? Esse intervalo acaba definindo uma função cujo domínio é o próprio intervalo. Então, imagine o seguinte, imagine você encontrar uma função, tá ok? Que dá exatamente a soma na nossa série de potência. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, tá ok? Então, para pegar um exemplo bem simples, vamos pegar aqui uma série que a gente já conhecemos, né? Para ficar mais simples o entendimento. Então, temos aqui a série, então a série infinita, com n indo de 0 a mais infinito, certo? Da função aqui da nossa série, né? Cujo termo geral é x elevado a n. Desenvolvendo essa série aqui, vamos ter 1, então quando n é 0, então vamos ter 1. Quando n é 1, vamos ter x, certo? Quando n é 2, x elevado a 2 e assim sucessivamente. X elevado a 3, x elevado a 4 e podemos somar infinitas vezes. Então vamos ter aqui x elevado a n e aqui continuaríamos a nossa soma, pois é uma série infinita. Beleza. Então o que a gente quer encontrar, pessoal, é o seguinte, é uma função que se aproxime dessa série aqui, ou que represente essa série dentro desse intervalo de convergência, tá ok? E eu coloquei essa função por quê? Você deve lembrar que essa função aqui, né, aliás, essa série aqui, ela é uma série de potência, né, pois o coeficiente aqui é igual a 1, temos o coeficiente igual a 1 aqui, e temos o nosso, estaremos centrado no zero aqui, tá ok? Centrado, o C aqui seria zero, e aqui teremos a nossa potência n. Beleza, então é uma série de potência, e aqui está muito parecido com a nossa série geométrica, e por isso que eu escolhi esse tipo de série aqui para explicar um pouco a ideia de funções, né, que se aproxime ou que são representadas por séries de potências. É, então, essa função aqui, melhor dizendo, essa série aqui, ela converge, né, já que é uma série de potência, a gente já viu isso, ela converge do intervalo que vai de menos 1 até 1, certo? Então, dentro desse intervalo aqui, e a gente pode até encontrar pelo intervalo de convergência que já aprendemos, né? Então, aqui teríamos o nosso raio de convergência e aqui teríamos o nosso C, que é igual a zero. Então, só para lembrar, então, para encontrar o intervalo de convergência, o que a gente faz? Encontramos o limite, né? O raio de convergência nada mais é que o limite do módulo de AN dividido por AN mais 1, exatamente isso aqui. E seria o nosso AN aqui? Ó? O nosso AN, né? Então, só para lembrar, então o nosso AN aqui seria o próprio 1, tá ok? Então, o nosso AN, o coeficiente aqui, seria igual a 1. Então, teríamos aqui ó, o módulo de 1. Então, como temos apenas uma constante 1, então o coeficiente AN mais 1 também será igual a 1. Então, o módulo de 1 vai ser igual a 1, certo? E aqui está o nosso raio de convergência. Como o nosso C é igual a zero, então 0 menos 1, que é o raio de convergência, seria menos 1. Então, estaríamos centrados aqui no próprio zero, certo? Que é o nosso C aqui. E o C mais R, ou seja, o nosso, onde estaria centrado, que é zero, mais o raio de convergência, que é 1, então 0 mais 1 é o próprio 1. Então, aqui estaria o nosso raio de convergência, ou melhor dizendo, o nosso intervalo de convergência. Então, a gente vai encontrar uma função que represente essa série aqui nesse intervalo. Tá ok, pessoal? E que seria essa função? Ora, a gente sabe que
a soma de uma série geométrica, então fazendo só um link com as séries geométricas, né? Aqui é dada por, a soma seria 1 dividido por 1 menos a razão. Só que a gente está querendo encontrar uma função, né? Então vamos encontrar uma função f de x, que a soma vai ser exatamente o valor da série. Então teríamos aqui uma função que é definida, né, por 1 sobre 1 menos x, já que agora a gente está em função de x, tá ok? Então a gente tem aqui uma função que vai representar essa série dentro desse intervalo. E vocês vão ver que a gente está falando de uma função cujo domínio é esse intervalo. Vocês vão ver que a diferença dos gráficos também possui, né? Existe também essa diferença dos gráficos da função quando o domínio é todos reais ou quando o domínio é dentro desse intervalo aqui, tá ok, pessoal? Então, quem seria essa função? É exatamente a função que eu estou falando aqui. Essa função representa essa série aqui dentro desse intervalo de convergência. Perceba que, se você quiser montar o gráfico dessa função, ok? Então, não levando em consideração a sua representação para essa série aqui, então, a função com domínio igual aos reais. Então, vamos colocar aqui, o domínio sendo todos os reais, tá ok? Então, essa função, o seu gráfico, seria algo parecido com isso aqui, ó. Teríamos uma assíntota aqui, ficaremos com algo parecido com isso, tá ok? Então, quando a gente fala da função, o gráfico dessa função aqui, no caso, em se tratando de uma função analítica, a função analítica é a função que representa uma série geométrica num determinado intervalo. Então, levando essa em consideração, né, essa função com esse domínio aqui de menos 1 a 1, o seu gráfico, pessoal, seria apenas aqui de menos 1 até 1 aqui. Então, de menos 1 aqui até 1. Então, seria apenas essa parte do gráfico, né? Então, desenhando de novo o gráfico agora da nossa função analítica, tá ok? Teríamos o gráfico da função algo parecido com isso. Iríamos de menos 1 até 1, né? Excluindo o 1 e excluindo o menos 1, tá ok? Pois a gente vai ter que excluir do nosso intervalo. Então, aqui estaria o gráfico dessa função, né? Levando em consideração ela como uma função analítica, tá ok? Então, perceba que é muito interessante, né? Então, é muito importante falarmos disso. Estamos tratando de uma função que representa uma série dentro de um intervalo de convergência. Por quê? Qualquer outro valor de x aqui que você pegar antes de menos 1 e depois de 1 e colocar aqui, com certeza o valor aqui será diferente da nossa série. Por quê? Porque nesse intervalo a nossa série diverge. Lembra lá das séries geométricas, né? Então qualquer valor fora desse intervalo aqui, a nossa série, né, a nossa soma, ela divergia, tá ok? Ela só convergia dentro desse intervalo aqui, tá ok, pessoal? Então, só para fazer um link aqui, ó. Se você quiser encontrar, por exemplo, e aprendemos isso aí lá nos polinômios de Taylor, né? Uma série que represente, né? Ou uma função que represente a série seno de x, ou a função seno de x, né? A série seria a série de potência, tá ok? Seria igual ao somatório de n indo de 0 até mais infinito. Então perceba, e a gente até calculou isso aqui nos polinômios de Taylor, né? Aqui os polinômios de Taylor, temos aqui uma soma de monômios que formavam os polinômios, certo? E teríamos um fim aqui, né? Seria uma série finita, seria um polinômio. Aqui estamos tratando de séries infinitas, então a única diferença é que o nosso intervalo superior aqui seria para o mais infinito, tá ok? Então temos aqui menos 1 multiplicado por n, né? Então isso aqui é a série que representa a função seno de x. Eu trouxe isso aqui só para a gente tratar de um seguinte aspecto aqui, a gente já vai ver, né? Então teremos aqui 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial, tá ok? Eu trouxe isso aqui porque, se você quiser encontrar o intervalo de convergência dessa função, ou da própria função aqui, ó, que a gente também já trabalhou nos polinômios de Taylor, né? O e na x, que seria o somatório de n indo a 0 a mais infinito, vamos colocar aqui, x elevado a n dividido por n fatorial. Vocês vão ver que essas funções aqui, a função cosseno também, e algumas outras, elas são, tá ok? Ou seja, o seu intervalo de convergência vai de menos infinito a mais infinito. Isso aí você pode encontrar o seguinte, ó, e a gente aprendeu a fazer isso, né? Tente encontrar o intervalo de convergência pelo que a gente aprendeu, né? Você vai ver que vamos encontrar mais infinito como o limite, ou seja, o raio de convergência aqui, né, seria o mais infinito, tá ok? E isso nos afirma, como a gente estudou nas primeiras aulas sobre séries de potências, que o intervalo de convergência tanto do seno de x quanto do e na x seria
todos os números reais, já que vai para mais infinito e menos infinito, né? Então teríamos o intervalo de convergência todo o conjunto dos números reais, ou seja, o domínio dessa função aqui seria todos os reais, tá ok? Ele representa essa função, ou seja, a sua representação como série seria exatamente essa série aqui em todo o intervalo da reta real, tá ok, pessoal? Então, é isso que eu tinha para trazer sobre série de potências, né? Com relação a funções, tá ok? Eu espero que vocês tenham compreendido e nas próximas aulas vamos falar sobre as séries de Taylor e McLaurin, tá ok? Então, até a próxima. E compartilhe a nossa videoaula se você tenha gostado. Visite o nosso site matematicabyjosé.com e dê um curtir aí caso tenha gostado também da nossa videoaula. Valeu, até mais!